pessoal, meu nome é Gessé Ribeiro, sou professor de matemática do Personal Educa e hoje falarei sobre função afim. Vou começar falando sobre função constante. A função constante é do tipo f de x igual a b, sendo que b é uma constante real, ou seja, b pode ser qualquer valor real. O gráfico de uma função constante é nesse formato aqui, ó. Tem aqui o plano cartesiano, ele vai ser um gráfico paralelo ao eixo x, passando pelo ponto B, que é exatamente esse valor aqui. Só lembrando, gente, que o gráfico é isso que está em azul. O que está em preto, esse eixo y e eixo x, na verdade é o plano cartesiano. Então não confundam, gráfico aqui paralelo ao eixo x. Trouxe aqui dois exemplos para vocês entenderem um pouco melhor. Primeiro, y igual a 2. Ah, mas pode aparecer y igual a 2? Pode aparecer. Pode ser que esteja f de x igual a 2 ou y igual a 2. Tanto faz. Y igual a 2, então, vai ser um gráfico paralelo ao eixo x, passando exatamente pelo número 2 aqui no eixo y. Já o f de x igual a menos 1, mesma coisa. Vai ser uma reta aqui paralela ao eixo x, passando pelo menos 1. Então é bem simplesinho, bem tranquilinho, é só ter uma noção mesmo do que seria uma função constante. Bom, agora sim falando exatamente sobre função afim, também chamada de função do primeiro grau, muitos de vocês podem conhecer como função do primeiro grau, é a mesma coisa. Uma função afim ou do primeiro grau é do tipo f de x igual a ax mais b. Então ela é mais completinha, já aparece a variável x, sendo que esse a ele tem que ser real, beleza? Mas não pode ser zero. Esse asterisco aqui, ó, significa que não pode ser zero. Então, se o a for igual a zero, o que vai acontecer? 0 vezes x vai sumir o x, vai ficar f de x igual a b, que por um acaso era a função constante. Então, não vai deixar de ser uma função afim. Então, o a não pode ser zero. O b pode ser qualquer valor, inclusive zero. A gente tem função afim do tipo f de x igual a ax, sem problema nenhum. Se por um acaso o a for maior do que zero, essa função vai ser crescente. Daqui a pouco eu vou explicar aqui no gráfico como que vai ser isso. E se o a for menor do que zero, a função vai ser decrescente. Então a gente vai construir agora alguns gráficos de função afim. O primeiro que eu selecionei foi esse daqui, f de x igual a 2x mais 6. A gente já percebe que o a é igual a 2. 2 é um número maior do que zero, positivo. Sendo assim, com certeza vai dar o gráfico de uma função crescente. Daqui a pouco eu vou desenhar e vocês vão perceber isso. Bom, fiz aqui uma tabelinha, x, f de x, você pode fazer xy também, já que f de x é igual a y. E eu vou selecionar dois valores para serem colocados aqui no lugar de x ou de f de x para eu poder construir meu gráfico. Por que só dois valores? Porque uma função afim, o gráfico dela vai ser uma reta. E se você tiver 2 pontos, você já consegue traçar uma reta. Então 2 pontos serão suficientes. Eu vou começar com o x igual a zero. Se x for zero, significa então que aqui eu vou ficar com f de zero, já que é f de x e x é igual a zero. Então f de zero, o que é f de zero? É eu substituir o x por zero. Se eu substituir aqui por zero, eu devo substituir aqui por zero também. Então eu fico com 2 vezes 0 mais 6. 2 vezes 0 mais 6. Bom, 2 vezes 0 é 0, 0 mais 6, 6. Isso quer dizer, então, que f de 0 é igual a 6, ou seja, quando x for 0, a função f de x vai ser 6. Beleza, encontrei um ponto, já vou marcar esse ponto, então. 0, 6. X vale 0, então 0, e y vale 6, está aqui, ó. Ponto 0, 6. O outro ponto, se você quiser, uma forma simples, seria substituir aqui por 1 no lugar do x. Porque aí fica facinho, 2 vezes 1, 2, mais 6 vai ficar 8. Mas eu vou substituir o f de x por 0. Daqui a pouco eu explico por quê. Se f de x é 0, não é que é f de 0. O f de x é 0. Então, vai ficar 0 igual a 2x mais 6. Então, f de x é 0. 0 é igual a 2x mais 6. Esse 2x está somando, eu vou passar subtraindo. Então, menos 2x é igual a 6. O menos 2 está multiplicando, passo dividindo. Então, x é igual a 6 dividido por menos 2. E 6 dividido por menos 2, mais com menos é menos. 6 por 2 é 3, menos 3. Logo, se f de x é 0, x tem que ser menos 3.
Vou marcar aqui, menos 3. Pronto, descobri a outra coordenada. A coordenada menos 3, 0. Vou marcar. Menos 3 para x, 0 para y, vai estar aqui. Então por que eu escolhi para f(x) ser igual a 0? Porque automaticamente eu vou acabar descobrindo qual é a raiz da equação. A raiz da equação é sempre quando a função fica igual a 0. Então a raiz dessa equação, menos 3. Graficamente, a raiz da equação é sempre onde corta o eixo x. Graficamente, esse valorzinho que está aqui é sempre o termo independente da função. Então são dois valores bem interessantes da gente encontrar. Tá, então é esse o gráfico? Não, o gráfico é uma reta. Vou fazer aqui uma reta. Espero que saia reta. Está aqui. Então, imaginem que isso é uma reta perfeita. Está aqui o gráfico da função f de x igual a 2x mais 6. Bom, vamos para o segundo exemplo, então. G de x igual a menos x mais 2. Mesmo esquema, vou chamar x de 0 primeiro. E se x é igual a 0, nesse caso eu tenho g de 0 igual a menos 0 mais 2. Menos 0 mais 2 igual a 2. Beleza. Então, quando x for 0, g de x, né, que é y, vai ser igual a 2. Ok. Fazer aquele mesmo esquema de chamar g de x igual a 0. Se g de x é 0, então 0 é igual a menos x mais 2. Menos x, bom, x está subtraindo, eu passo somando, ele vai ficar positivo, x igual a 2. Logo, quando g de x é igual a 0, x vai ser igual a 2. Eu encontrei aqui os dois pontos, 0, 2 e 2, 0. Vou marcá-los, 0, 2, está aqui, ó. X é 0, y é 2. 2, 0, está aqui. X é 2, y é 0. Então, faço uma reta e está feito o meu gráfico. A gente percebe que esse gráfico, ele é um gráfico que, da esquerda para a direita, ele está descendo. A gente chama esse gráfico de decrescente. Decrescente. Então, esse é um gráfico de uma função decrescente. Observem que o a, que nesse caso é menos 1, é negativo. Ou seja, quando a é negativo, função decrescente. No meu terceiro exemplo dessa parte, eu escolhi aqui h de x igual a x. h de x igual a x. Bom, se eu substituir x por 0, vai ser muito simples, porque h de 0 vai ser exatamente 0, já que h de x é x, h de 0 é 0. Então, quando x é 0, h de x é 0. Pronto, não posso escolher 0 para h de x, porque isso obviamente vai dar 0. Então, eu vou escolher um outro valor qualquer para x, escolher o número 1, por exemplo. Aí eu vou ficar com h de 1 e h de 1 é 1. Essa é uma função que é chamada função identidade. Qualquer que seja o valor que eu escolher para x, vai dar no mesmo valor para y, ou h de x nesse caso. Então, eu vou marcar aqui, né? H de 1 é igual a 1, então quando x é 1, h de x é 1. Vou marcar as coordenadas 0, 0, 1, 1. Então tá aqui, ó, 0, 0, 1, 1, traço a reta e percebo que essa reta é crescente. Crescente porque da esquerda para a direita ela está subindo, está crescendo. Então a gente vai chamar essa função de crescente, fora que bastava olhar que o a era igual a 1, ou seja, era positivo, já dava para concluir que a função deveria ser crescente. Nesse segundo exemplo, eu tenho dois pontos por onde o gráfico está passando, o ponto 1, 5 e o ponto menos 2, menos 1, e eu quero encontrar qual é a função f(x) igual a ax mais b que passa por esses dois pontos. Bom, uma função afim, então, f(x) igual a ax mais b, eu vou chamar f(x) de y. Então, nesse caso, a gente tem y igual a ax mais b. Ok. Essa coordenada, o x vale 1 e o y vale 5. Eu vou substituir aqui, então, o y por 5 e o x por 1. Então, eu fico aqui com 5 igual a vezes 1 mais b. Substituindo esse segundo ponto, o y vale menos 1 e o x vale menos 2. Então, eu fico com menos 1 vezes a vezes menos, igual
A vezes menos 2 mais B. Para ficar num formato um pouco mais com cara de sistema, eu vou fazer o seguinte. A vezes 1 dá A. A mais B é igual a 5. Só invertir o lado. 5 para cá e o A mais B para o lado de lá. Aqui, menos 2 vezes A dá menos 2A. Menos 2A mais B igual a menos 1. Novamente, só invertir o lado. Então, cair num sistema de equações. Aí você pode usar alguns métodos. Eu, no caso aqui, vou multiplicar a equação de baixo por menos 1. Ao multiplicar por menos 1, a de cima não alterou. Então eu vou só copiar. A mais B igual a 5. Já a de baixo, multiplicando por menos 1, menos 2A vezes menos 1, vou ficar com 2A. B vezes menos 1, vou ficar com menos B. E menos 1 vezes menos 1, com 1 positivo. Somando essas duas equações, eu fico com A mais 2A, que é 3A, e o B eu vou poder cortar com o menos B, já que B menos B é 0. Igual a 5 mais 1, que é 6. Ou seja, 3A é igual a 6. 3 está multiplicando, passo dividindo, então A é igual a 6 dividido por 3. E 6 dividido por 3 é 2. Encontrei o valor de A. Não basta encontrar somente o valor de A, porque uma função afim é do tipo y igual a ax mais b. Devo encontrar o b agora. Sabendo que A é igual a 2, posso substituir em qualquer uma das equações, assim eu descubro o valor de B. Vou substituir na primeira que está mais facinho. Então, A mais B é igual a 5, 2 mais B é igual a 5. Se 2 mais B é igual a 5, B é igual a 3. B é igual a 3. Beleza, encontrei o valor de A é igual a 2. Encontrei o valor de B é igual a 3. Lembrando que uma função afim é do tipo y igual a ax mais b, basta substituir. Então eu fico com y igual a 2x mais 3. Então tá aqui. Eu tenho os dois pontos por onde o gráfico passa e através desses dois pontos eu consigo encontrar a função do primeiro grau. Bom, nesse exemplo vai ser muito parecido com o anterior, só que dessa vez eu não tenho os pontos, pelo menos não literalmente. Na verdade eu tenho. Tenho aqui um gráfico e eu quero descobrir qual é a função desse gráfico. Pode não estar escrito o ponto aqui, mas eu sei que esse ponto tem que ser 1 com 4, já que x é igual a 1 e y é igual a 4. Então, na verdade, esse ponto é o ponto 1, 4. E esse outro ponto, as coordenadas dele é menos 1, 2. Menos 1, 2. Beleza, então acabou se transformando no mesmo exemplo da anterior. Eu tenho dois pontos e eu quero descobrir qual é a função que passa por esses dois pontos. Lembrando que y é igual a ax mais b, é o formato aí da função afim ou do primeiro grau. Eu sei então que aqui é x é igual a 1 e y é igual a 4. Vou substituir. Y é igual a 4 igual a vezes 1 mais b. Beleza, fechou esse ponto. Agora eu vou para esse outro aqui. Menos 1 e 2. Y vale y vale 2. Então 2 é igual a vezes menos 1 mais b. X igual a menos 1, y igual a 2. Para deixar num formato um pouquinho mais simpático aqui, vou fazer a vezes 1, que dá a, mais b igual a 4. Só invertir novamente. A vezes menos 1 dá menos a. Menos a mais b é igual a 2. Ok, reescrevi as duas equações agora em formato de sistema. A parte boa é que eu já tenho a e menos a, então eu posso simplesmente cortá-los, já está prontinho. E b mais b dá 2b. 2b é igual a 4 mais 2, que é 6. Sendo assim, b tem que valer 3. Encontrei o valor de b. Basta encontrar agora o valor de a. Para saber o valor de a, eu substituo b por 3 em uma das duas equações. Vou substituir na de cima. Então, a mais 3, que é o b, igual a 4. Se a mais 3 é igual a 4, então o a deve valer 1.
Então, como A é igual a 1 e B é igual a 3, e a gente sabe que uma função afim é do tipo y igual a ax mais b, vou substituir o A por 1 e o B por 3, vou ficar com y igual a 1 vezes x mais 3. Mais 1 vezes x é x. Então, é a função do tipo y igual a x mais 3. Então, encontramos aqui a função afim que representa esse gráfico aqui. Bom, vamos resolver agora um exercício de faculdade já. Eu tenho a função y igual a 2x mais 3 e eu quero encontrar qual é o gráfico dessa função. Já vou comentar aqui, ó, que como o a vale 2, o número que está acompanhando o x vale 2, essa função deve ser crescente. E como o termo independente é 3, no eixo y vai estar cortando com certeza no 3. Então vamos analisar os gráficos. Observando os 5 gráficos, você percebe que no item B, C e D, as funções são decrescentes. Se são decrescentes, não estão representando bem a função y igual a 2x mais 3. Então só pode ser o item A ou o item E. Observando as duas, você percebe que no item A, o gráfico está cortando exatamente no ponto 3. Já no item E, está cortando no 2. Já que a função é do tipo y igual a 2x mais 3, só pode ser, então, a resposta do item A. Então, assim, de um modo bem simples, a gente conseguiu chegar na conclusão de que a resposta certa é a alternativa A. Esse próximo exercício, ele é um exercício que caiu no Enem, em 2010. Diz que, em fevereiro, o governo da Cidade do México, metrópole com uma das maiores frotas de automóveis do mundo, passou a oferecer à população bicicletas como opção de transporte. Por uma anuidade de $24, os usuários têm direito a 30 minutos de uso livre por dia. O ciclista pode retirar em uma estação e devolver em qualquer outra. E se quiser estender a pedalada, paga $3 por hora extra. A expressão que relaciona o valor F pago pela utilização da bicicleta por um ano, quando se utilizam X horas extras nesse período é... Bom, a gente percebe aí que o cara que vai utilizar a bicicleta, ele vai pagar por ano $24. Além disso, para cada hora a mais que ele utilizar essa bicicleta, ele pagará $3. Isso quer dizer, então, que por ano esses $24 são fixos. O que vai estar variando aí é em relação a esses $3. Por exemplo, se ele não utilizar nenhuma hora extra, ele não vai pagar nada mais. Se ele utilizar 10 horas extras, ele vai pagar $30. Aí você percebe que o item A não caracteriza bem essa função, porque não aparece o 24, que é o valor fixo. Já no item B, aparece o 24, mas não aparece o valor que está variando, que seria o de $3 por hora extra. No item C, aparece o 27. 27 seria só se ele utilizasse apenas uma hora extra, e daria 24 mais 3, daria 27. Já no item D, 3x mais 24 caracteriza bem, porque o 24 é um valor fixo, ele não está sendo multiplicado por uma variável. Já o 3x é exatamente, já o 3 é exatamente o que está multiplicando o x, ou seja, é exatamente o valor que está variando aí. Então você percebe que, por exemplo, se ele andasse 10 horas extras a mais, ficaria 3 vezes 10 mais 24. Já no item E, foi só uma troca aí 24x mais 3, mas a gente sabe que o valor fixo é o 24. E se o 24 é o valor fixo, ele deve ser o termo independente. Então a resposta correta nesse caso deveria ser o item D, fx igual a 3x mais 24. Bom, agora mais uma questão do Enem. Nessa questão está dizendo assim, a figura a seguir representa o boleto de cobrança da mensalidade de uma escola, referente ao mês de junho de 2008. Então você percebe aí, tem a data, né? Data de vencimento, o valor do documento é R$500 e tem uma observação. No caso de pagamento em atraso, cobrar multa de R$10 mais 40 centavos por dia de atraso. Então você percebe que essa multa de R$10 ela é fixa. O que vai variar é os 40 centavos por dia de atraso. Se M de X é o valor em reais da mensalidade a ser paga, em que X é o número de dias em atraso, então, bom, vamos lá. Anotei aqui o valor do documento, R$500. Em caso de atraso, você vai pagar R$10 só pelo atraso,
mais 40 centavos por dia de atraso. Suponhamos que eu tenha atrasado. Se eu atrasei, significa que com certeza eu vou ter que pagar R$510. Por quê? 500 é o valor do documento, R$10 é um valor que eu pago por ter atrasado. Então R$510 eu vou pagar, com certeza. Fora isso, para cada dia de atraso que eu tiver, eu vou pagar 40 centavos, então mais 40 centavos. Mas esse 40 centavos é por dia, então a gente coloca um X aqui. Porque esse X vai representar, se você atrasar um dia, 40 centavos, 2 dias, 80 centavos, e assim por diante. Vou só colocar um M de X aqui. Se eu apagar esse zero, já que não faz diferença, pronto. Cheguei na alternativa. Então, o M de X é igual a 510 mais 0,4x. Bom, nossa próxima questão é uma questão que caiu na UEL. Ela diz que um consumidor adquiriu um aparelho de telefonia celular que possibilita utilizar os serviços das operadoras de telefonia M e N. A operadora M cobra um valor fixo de 6 centavos quando iniciada a ligação e mais 11 centavos e meio por minuto da mesma ligação. De modo análogo, a operadora N cobra um valor fixo de 8 centavos e mais 11 centavos por minuto na ligação. Aí tem várias afirmações. A primeira fala que o custo de uma ligação de exatos 4 minutos é o mesmo, qualquer que seja a operadora. Então, M é igual a 6 centavos fixos mais 11 centavos e meio por minuto. Já o N é 8 centavos fixos mais 11 centavos por minuto. Se nós escrevermos isso como uma função, eu vou escrever M de X vai ser igual a 0,06, que é o valor fixo, mais 0,11, 115 aqui, vezes x. Por que vezes x? Porque é o valor que vai estar variando de acordo com a quantidade de minutos que você utilizar. Seguindo a mesma ideia, o n de x ele vai ser 8 centavos, 0,08, mais 11 centavos vezes x, 0,11 vezes x, novamente, porque o 8 centavos é fixo e o 11 centavos é por minuto, por isso multiplicado por x. Na primeira afirmação, fala que para 4 minutos o custo é igual para as duas. Vamos ver se é verdade mesmo. Eu vou calcular o m de 4, ou seja, quando x vale 4, sendo x a quantidade de minutos utilizada. M de 4, substituindo lá, vai ficar com 0,06 mais 0,115 vezes 4. 0,115 vezes 4 é 0,46. Então, aqui eu fico com 0,06 mais 0,46 ou 460, tanto faz. 46 centavos mais 6 centavos, 52 centavos. Então, numa ligação de 4 minutos, você vai utilizar pelo plano M 52 centavos, você vai gastar. Já se for calcular N de 4, vai ser igual a 0,08 mais 0,11 vezes 4, já que o x nesse caso vale 4. Então eu fico com 0,08 mais 11 centavos vezes 4, 44 centavos. Então 0,44. 8 mais 44 é exatamente 52, então 0,52. Percebemos então que tanto no plano M quanto no plano N, para 4 minutos vai gastar o mesmo tanto, 52 centavos. Logo, a afirmação número 1 é verdadeira. Na afirmação número 2, está dizendo que o custo da ligação pela operadora M será menor do que o custo da ligação pela operadora N, independente do tempo de duração da ligação. Bom, a gente acabou de perceber que para 4 minutos vai custar 52 centavos para cada. Mas vamos supor que fosse para 1 minuto. Em 1 minuto, pela operadora M, eu gastaria 6 mais 11,5. 6 mais 11,5, 17,5 centavos. Para 1 minuto, pela operadora N, custaria 8 mais 11 centavos, 19 centavos. Então a gente percebe que não, a afirmação número 2 não pode ser verdadeira. Ela é falsa. Terceira afirmação diz que
uma ligação de 24 minutos efetuada pela operadora M custará 10 centavos a mais do que efetuada pela operadora N. Bom, então de acordo com a afirmação, eu vou calcular aqui o M de 24 e depois o N de 24. O M de 24 vai ser igual a 0,06 mais 0,115 vezes 24. Então, 0,06 mais 0,115 vezes 24, fazendo o cálculo, vai dar 2,76. E 6 centavos mais 2,76, 2,82. Beleza, encontrei quanto que eu vou gastar quando eu falar 24 minutos pela operadora M. Bom, e o N de 24, então, N de 24 vai ser igual a 0,08 mais 0,11 vezes 24. Então, vai dar 0,08 mais 2,64 aqui. 2,64. 2,64 centavos mais 8 centavos, R$ 2,72. Ok, na afirmação está dizendo que o plano M é 10 centavos mais caro que o plano N para 24 minutos de ligação. E a gente observa que acontece exatamente isso. 10 centavos a mais no plano N. Isso quer dizer, então, que a afirmação número 3 é verdadeira. Na afirmação número 4, ele fala que o custo da ligação pela operadora N será menor do que o custo da ligação pela operadora M, independente do tempo de duração da ligação. Essa afirmação é muito parecida com a afirmação número 2. A gente percebe que não é verdadeira. Basta olhar esse caso aqui, ó, do M igual a 4, a gente percebe que ficou igual. Se ficou igual, então o N não é menor do que o M. Sendo assim, a afirmação número 4 é falsa. Então, assim, uma dica. Toda vez que você for mostrar que é verdadeiro, você deve realmente mostrar que aquilo deu certo. Quando você vai mostrar que é falso, pega um exemplo qualquer. Se não deu certo naquele exemplo, quer dizer que não dá certo mesmo. Então, a alternativa correta é aquela que fala que 1 e 3 está correto, que é a alternativa B.